Então, boa noite. A gente está aqui começando mais um Ceia Talk. Eu quero agradecer para quem está assistindo, agradecer a presença da Patrícia Carneiro e da Suelen Mello. Eu me chamo Daniele Barbosa, vou mediar essa conversa. A gente conta também com a presença da intérprete de Libras, Natália, e alguns convidados presentes, na verdade participantes, que estão aqui conosco, respeitando os protocolos de segurança também. E nessa conversa a gente vai falar sobre afrofuturismo, falando sobre tendências, inovação e vários outros aspectos dentro dessa temática. Então, vou pedir para as gurias se apresentarem. Acho que pode começar, Paty. Boa noite, obrigada a todo mundo que está aqui e quem vai assistir essa mensagem. Antes de tudo, dizer que eu estou muito feliz com esse convite do CEIA, do BS, por estar fazendo algo absolutamente inovador, né? Uma mesa composta por 3 mulheres negras para falar sobre afrofuturismo na arte, além da arte, né? E todos os aspectos dessa narrativa emergente. Meu nome é Patrícia Carneiro, eu sou publicitária, sou pesquisadora de futuros possíveis, sou estrategista de marcas e negócios, mas principalmente uma pesquisadora apaixonada por entender, digamos, um futurismo com uma perspectiva afro. Boa noite, gente. Queria agradecer o convite, porque realmente é um momento bastante especial, assim, desde a minha chegada e a conhecer esse espaço, né, e esse projeto muito legal. Meu nome é Suelen, eu sou produtora cultural e pesquisadora de música, cultura, arte há alguns anos já. E fiquei muito feliz pelo convite, justamente porque o tema abrange muitas questões que vão atravessar, assim, tanto a minha trajetória quanto a da Paty. Então, bora para esse momento, né? Obrigada, Eu acho gente. que é importante dizer que a nossa conversa aqui ela não vai ficar seguindo um protocolo muito estruturado, a gente vai falar de maneira bem conversada mesmo, porque é para que a gente se ambiente nessa temática de uma maneira tranquila. Eu sempre começo meio acelerada e eu quero ressaltar aqui o meu agradecimento ao CEIA e à BS Project pelo convite, dizer que me emociona muito trabalhar com vocês e estar aqui para participar desse projeto, de toda essa estrutura que tem sempre um movimento que, como a Paty comentou, vai muito de encontro com o afrofuturismo. E aí, para começar essa conversa, eu queria propor que a gente fizesse assim alguns comentários sobre do que a gente entende como afrofuturismo e como isso surge assim na nossa caminhada. Tu quer falar um pouquinho, Suelen? Ou Paty, vocês fiquem bem à vontade. Eu posso começar, não tem problema. Então, o afrofuturismo tem um reflexo bem interessante, assim, na minha trajetória, porque parte da música, né? E, enfim, dentro da cultura negra, a música faz parte de tudo que existe, desde a maneira como a gente se movimenta, nossos dialetos, a maneira que a gente fala, dança, se comunica, né? E toda a música que foi produzida até então tem origem da cultura preta. É nossa. E estudar e perceber um pouco dessas performances, né, desde o início da história da música, de como as tecnologias se desenvolveram a partir do nosso início, assim, né, e como isso se comunica agora, é bem interessante, assim. Então, eu entendo muito o afrofuturismo como essa perspectiva de avanço, né, e sem perder a conexão com o que a gente tem no passado também, né? Porque a gente sempre teve as nossas próprias tecnologias. A cultura negra sempre desenvolveu as nossas próprias estratégias de sobrevivência, maneiras de como a gente entende e vê o mundo, né? E aí podendo imaginar sempre algo à frente, assim, além disso. Eu vejo sempre como essa busca sobre um caminho para se, né, seguir, assim. É muito interessante quando a Suelen comenta sobre a música e atravessando isso e construindo um futuro, mas carregando consigo o que veio antes,
porque é como a gente pensar no aspecto básico, né, da negritude e de tudo que vem carregando, né, a questão da oralidade, que é tão importante. E a música, ela manifesta isso de uma maneira que toca a todos, né, sem limites. Bom, o futurismo ele entrou na minha vida, né, concretamente em fevereiro agora de 2021, que eu fui escolhida como uma pesquisadora negra para um projeto que era fazer um grande scanning, né, que se chama Horizon Scanning, que é uma metodologia de coletar sinais que demonstram narrativas emergentes, para uma das maiores empresas de foresights e pesquisa de futuros do Brasil, que se chama White Rabbit Trends, que é de São Paulo. E esse trabalho, né, essa empresa, ela estava procurando uma pesquisadora negra, porque o tema era sobre ancestralidade negra na arte, na democracia e direitos humanos e na ciência e tecnologia. Só que, quando a gente vai falar de ancestralidade, ela tem um recorte totalmente diferente, né? Porque as pessoas pensam em ancestralidade como algo só para trás, né? E a ancestralidade dentro da diáspora, né, e do pensamento filosófico africano, ela é a projeção do que a gente tem a partir de hoje para o futuro que se baseia na nossa origem, né? Então, foi um trabalho extremamente rico, onde a gente coletou mais de 2.000 sinais de tudo o que está ocorrendo em termos de narrativas emergentes sobre as questões da ancestralidade negra, o discurso de afrofuturismo, a manifestação disso nas artes, na própria resistência, né, dentro dos direitos humanos e da democracia, né, nos desdobramentos disso para a ciência e tecnologia. Acabou o nosso trabalho e acabou sendo publicada a primeira Forbes, né, que teve aquela capa sobre a futuro, que foi no dia 26 de abril. Né. Então, a gente está falando, gente, de uma narrativa que ela vem da arte, né, nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, a construção de um conceito inicial de afrofuturismo não foi feito por pessoas negras, foi uma escritora branca, americana, né? Porém, ela encontrou um campo muito fértil dentro de uma capacidade de se pensar um futuro protagonizado, né, e um mundo protagonizado por pessoas negras, né. Esse imaginário inicial, ele tem a conexão em diversas questões da própria nos Estados Unidos, da luta antirracista, né, e no mundo inteiro. E isso eclodiu muito fortemente o ano passado, na pandemia, quando houve a questão do George Foreman, né. Então, os movimentos de afrofuturo, eles saíram de uma narrativa ficcional e artística e passaram a se manifestar como uma possibilidade, né, concreta de construção de um protagonismo negro nessa sociedade que está, como disse a Suelen, apocalíptica, doente, precisando entrar numa transformação profunda que o nosso povo tem, né, da nossa ancestralidade, essa capacidade de lidar com esses contextos complexos. Bom, falando um pouco sobre essa ideia anterior, né, de pensamento do afrofuturismo, uma mais inicial, ela se manifesta muito dentro da música, né, Suelen? Em shows com bandas que traziam naves espaciais para o palco, né? Acho que tu pode falar um pouco sobre isso. Complementando o que a Paty trouxe, assim, o conceito de afrofuturismo, né, ele foi teorizado por uma pessoa branca, mas ele já se manifestava culturalmente por muitos outros artistas, né? E, por exemplo, o Sun Ra, que foi um dos pioneiros na arte desse movimento,
trazia sempre essa visão do futuro mais ficcional, assim, que era um futuro que tinha alguns elementos específicos, que pensava sempre no espaço, pensava em naves, em outras vestimentas, etc. E isso acabou se estendendo um pouco para o soul, com lá o pessoal do Funkadelic, Parliament, que eles usavam tudo isso, assim. Isso já, esse movimento ele já tinha um reflexo, né, e já vinha acontecendo artisticamente depois de um tempo. E aí ele foi teorizado, e é interessante ele ser teorizado, porque a partir daí a gente começou a pensar no afrofuturismo politicamente também, né, tipo, nas influências dessa manifestação cultural, dessa manifestação artística na nossa vida. E né, como de ele fato. também se expande, né, Su? Porque assim, tu tem uma leva, né, de artistas afrofuturistas, não só ligados à música, mas ligados à literatura, né, aqui no Brasil, ligado às artes visuais, ligado ao cinema, né? Então, assim, esse movimento ele começa a se alastrar em diversas né, Camadas da potencialidades sociedade, né? e potencialidades artísticas, até chegar em questões de ciência, tecnologia, inovação, né, e uma série de questões. Como ele se expande geograficamente também, né? Porque aí se a gente pega referências da mesma época, assim, se a gente for falar de anos 80, a gente tem lá o Parliament, tem o Funkadelic fazendo aquelas paradas lá, a gente tem aqui no Brasil Gilberto Gil e Chico Science, que também trabalham a tecnologia, também trabalham uma visão de um outro negro, né? Mas a partir de uma referência diferente. Né, tipo ali o Chico Science trabalhando com percussão, com mangue beat, Naná Vasconcelos, por exemplo, que trabalha também com outras referências, né, que é um pouco diferente daquele lugar onde saiu, naquele ponto de partida da cultura americana, mas está falando sobre o mesmo assunto, né? Eu acho que é muito chave para compreender tudo isso que a gente está falando o filme Amarelo, né? Sobre o show do Emicida, sobre esse álbum, porque ele faz um caminho, né? Percursa por toda uma história que vai dizendo isso que a gente está falando aqui, né? Sobre como a música, as manifestações artísticas, mas sobretudo como essas pessoas negras se manifestam, né? Dentro dessa sociedade que as limita, que as assassina e que atravanca qualquer avanço que elas possam fazer. E como isso vai se dando e a gente vai encontrando brechas para existir, né, e sobreviver, e não só apenas isso, mas para criar também, né, subjetividades, manifestá-las, colocar para fora, que é isso que vai aparecer na música, que vai aparecer na arte, que vai aparecer na literatura, e que vai se desdobrar, né, de maneiras muito curiosas. Eu achei muito interessante, falando ainda do Amarelo, né, em algumas frases-chave que o Emicida diz, como essa ideia de quebrar as fronteiras e ir até o espaço sideral. Fazer isso dentro de uma estrutura tradicional, né, hegemônica, que não respeita as nossas subjetividades. E não somente isso, mas também limita as nossas possibilidades de atuação, inclusive profissional, né, que vai possibilitar a gente gerar estruturas de crescimento social e várias outras questões, né? Eu ouvi da Sueli Carneiro, que esse trabalho a gente fez entrevistando vários alfas, né, negros. A Sueli Carneiro, para quem não conhece, é uma grande teórica e estudiosa, né, das questões de direitos humanos, é uma das precursoras do feminismo negro, né? O Tigana Santana, que é um cara que dentro da música ele é hoje, né, é um pesquisador de linguagens, né? E ele fala sobre ancestralidade, sobre afrofuturismo, produz muitos artistas nesse sentido. E Ana Maria Gonçalves, que é uma grande escritora negra também, que está hoje liderando toda uma formação de roteiristas negros aqui no Brasil. Cada uma dessas pessoas falou, e a Sueli foi muito pontual, que ela falou assim, nós negros existimos e resistimos e insistimos porque queremos um afrofuturo. Isso é muito forte. E também fala sobre esse percurso, né, de ruptura com a não existência, para que a gente chegue nas pautas da representatividade, que são tão presentes agora, apesar de ainda não se manifestarem de fato, para que a gente chegue
seguindo essa ideia, né, numa estrutura que vai dialogar, discutir e trazer à tona a necessidade urgente de uma equidade, né, dentro da nossa estrutura de E é sociedade. muito louco pensar que a gente partiu justo do que tu disse, dessa inexistência, né, porque o povo negro não era considerado humano, para imaginar uma superexistência, para a gente se imaginar em lugares muito além dessa realidade que foi limitada para nós, e imaginar como grandes criaturas, grandes guerreiros, e trazer todo esse imaginário, para que aí a gente consiga se enxergar enquanto humano, basicamente. Né? E aí construir isso, assim, é muito interessante a gente conseguir ler essa subjetividade, né? Por exemplo, o Emicida falar alcançar o espaço e, né, tipo coisas assim, mas ao mesmo tempo isso também é um motivador para que a gente consiga se situar na nossa realidade e entendendo que a gente consegue alcançar lugares cada vez maiores, então se a gente consegue alcançar lugares cada vez maiores, a gente também consegue existir, né? Enfim, tudo isso Cria-se é um reflexo desse um apagamento, né? Mas, não, jura. É um reflexo desse apagamento, mas é um ponto de reflexão que é interessante, a gente se maximizar para conseguir se empoderar e aí sim existir. Né? Essa maximização, ela acontece da necessidade de protagonizar, né? E aí você cria universos para além do que a gente existe que não permitem isso, para que nesses universos ultra tecnológicos, né, pós-futuristas, talvez, a gente possa existir e permanecer, né, e criar. E é interessante nessa narrativa ficcional, né, da existência de um mundo dominados, né, por pretos, né, pessoas pretas, pessoas negras, né, dentro de um contexto totalmente positivo de liderança, né, como eu digo, é um imaginário necessário para que a gente possa mostrar à sociedade branca que a gente existe e pode pertencer. Então, não é necessariamente, e a gente, né, tinha falado isso, que isso me ocorreu muito no processo de pesquisa, né? Ah, mas vocês querem ser isolados, né? Lá no início, quando tem a primeira narrativa do Wakanda, se a gente olhar isso, né, o Wakanda ela é um reino imaginário que não tem os brancos não têm alcance. E lá a tecnologia ela é potente, a preservação do meio ambiente ela acontece, a ancestralidade ela é preservada ao mesmo tempo com os recursos tecnológicos, né? Essa narrativa imaginária é a nossa capacidade de pensar um futuro onde a gente possa existir com dignidade, né? Na nossa potência de contribuir com uma sociedade que seja mais humana, que seja mais coletiva, que seja mais sustentável, que não negue o antigo para existir o novo, né? Isso tudo está dentro da filosofia africana. A gente tem um problema no Brasil e no mundo que, junto com esse apagamento histórico da África, nós fizemos uma invisibilização da África. Nesse estudo, a gente foi atrás de... Hoje, existem países africanos que são potências reais e não imaginárias de tecnologia, que tiveram respostas muito mais efetivas que as nossas em relação ao Covid. Mas o imaginário que permanece é de pobreza, De pobreza, escassez, destruição, escassez, porque essa é a narrativa geral do colonizador. Então, para a gente pensar um futuro, a gente também tem que descolonizar o pensamento. Na né? própria música Pantera Negra, o Emicida fala, né? Com a garra, razão e frieza, se a barra é pesada, a certeza é continuar, né? Então, é esse movimento, assim, né? De que... E no início do filme, enfim, recomendo a todos que assistam, porque é muito bonito, é de arrepiar esse movimento de um conjunto de artistas negros se apresentarem no Teatro Municipal de São Paulo. Para mim, isso tem um significado outro ainda, porque eu sou de São Paulo, então, quando eu vi o filme a primeira vez, eu fiquei muito emocionada, porque é justamente esse caminho, né? Ele conta um conto iorubá, né, que diz que Exu matou um pássaro hoje com uma pedra que ele
ou melhor, matou um pássaro ontem com uma pedra que É ele atirou um hoje, né? poema da Cidinha da Silva, inclusive, que é uma poetisa muito incrível, mais E é atual. essa ideia, né, de realizar no agora, que eu acho que puxa um pouco o diálogo para a gente começar a pensar um pouco algo mais próximo de nós, né, em como o afrofuturismo ele começa a se manifestar com o passar do tempo, né, veio lá na música do Sun Ra, né, que tinha esse nome justamente por nessa ideia de ter vindo de Saturno, né, então vai se desdobrando com o passar do tempo a maneira das pessoas que vão interagindo com essa temática, mesmo sem saber que está inserida nela, para a gente chegar nesse agora, né, de efervescência. Aí o Emicida fala no filme também, né, sobre uma construção de forma homeopática, e aí ele pergunta, né, como que vai se desdobrar no universo digital? E aí eu trago isso porque é uma pergunta para a Paty que eu acho que é fundamental, né? Havia um medo pré-pandemia de que o universo digital fosse dificultar, talvez, né, essa efervescência da produção de conhecimento, de cultura negra, né? Mas E ao contrário, né, o universo digital, o que aconteceu com a pandemia? Houve uma aceleração digital, né? E nesse estudo o que a gente percebe é uma emergência do que a gente tinha chamado no estudo de ocupação digital negra, né? Os canais formais sempre precisaram passar por um processo de mediação branca para que a gente pudesse ter voz. E a internet, independente de todos os questionamentos, ela foi criada com um processo de rede em vozes que não precisam dessa mediação. Tu vai fazendo essa mediação através das tuas comunidades digitais. Então, hoje, a gente tem um conjunto que eclodiu ali na questão do George Foreman, e é mundial, gente, esse fenômeno, a gente não está falando só de Brasil. Tá? E essa pressão ela vem muito forte, porque muitas vozes começaram a se levantar, muitas comunidades, e começou a se quebrar essa mediação. Então, o digital nisso ele foi muito revolucionário e esse é o papel da tecnologia dentro do afrofuturo, é a gente conseguir se apropriar dela. E nesse momento, quando a gente começa a pensar que nós temos um déficit imenso no Brasil de educação, de acesso básico a várias coisas, a gente não pode esquecer que a gente também, o digital nos traz a quebra das fronteiras para esse espaço sideral e muitas comunidades negras se organizam no mundo para começar a quebrar essa estrutura monolítica racista estrutural que existe no Brasil. Não é à toa que a Beyoncé hoje tem uma fundação. Quando ela faz um vídeo, ela usa referências, né, no The King, né, totalmente afrofuturistas, né. Ela está patrocinando, e eu estava falando aqui, né, hoje existe um polo em Salvador chamado Vale do Dendê, que é a ativação de tecnologia a partir da periferia para a resolução de problemas complexos e produção de uma tecnologia negra, que está sendo aportado recursos internacionais. Então, a gente sempre viveu à margem e a gente sempre sobreviveu e a gente está conseguindo criar inovação a partir de todas essas impossibilidades. porque carrega consigo essa habilidade de criar estratégias, né? E aí é por isso que dentro da tecnologia e em vários outros campos vai ter essa virada de olhar para essas pessoas, né? Exatamente. E pensando justamente nisso, né? A gente sempre viveu traçando planos à parte do que é comum, né? Enfim, e apesar de desse acesso ser tão desigual, assim, acho que pelo fato desse acesso ser tão desigual que a gente conseguiu desenvolver nossas próprias tecnologias, né? Porque, enfim, o povo preto tem a cultura de ser autodidata. A gente pega a terra e transforma a terra em algo, a gente trabalha com as forças que a natureza nos dá para poder fornecer o que a gente precisa. E sempre foi isso. E nunca com a visão de extração, que é a visão colonial. A gente sempre pensa que o amanhã a gente vai precisar colher, porque ontem a gente precisou ter, né? Então, tudo isso cria esse fluxo, né? E para o ambiente que a gente está vivendo agora,
que é esse ambiente. A gente está vivendo o fim do mundo, era isso que a gente estava conversando hoje mais cedo. A gente está no apocalipse. O apocalipse não é uma coisa que vai acontecer. A gente está passando por isso. E o povo preto desde sempre criou essas estruturas porque, a gente foi escravizado. A gente passou por uma situação que já era apocalíptica, a nossa criação é baseada nisso, né? E essas alternativas para sair do mundo que está acontecendo agora podem e provavelmente virão da nossa cultura, porque a gente já tem essa experiência dentro desse ambiente que não nos favorece. Então, a gente já está adaptado a criar estratégias, né? Então, logo, enxergo que a visão afrofuturista nos coloca sempre à frente, né, sem esquecer do passado. E eu acho que um ponto-chave nisso é o que se tem feito no presente. E aí eu pergunto para ti, Suelen, como é que você percebe isso se manifestando agora, dentro do campo musical, que é onde tu percursa, né? Seja na produção ou em festas e no próprio desdobramento virtual, que o campo musical precisou encontrar estratégias para permanecer existindo, né, dentro da situação da pandemia, em que a gente não pode mais ter shows e aglomerações, né? Tem vários pontos, né? Ao mesmo tempo, muita parte assim da produção, principalmente da produção independente, né, que é onde eu trabalho, se distanciou do fluxo, porque de fato, tu trabalhar para uma estrutura totalmente digital é muito mais difícil, porque depende de vários fatores, né? Tu tem que ter um equipamento legal, tem que ter internet, tem que ter acessos. Então, muita coisa se rompeu, né? Mas ao mesmo tempo, tem um fluxo de muito mais vontade de criar os seus próprios acessos e desenvolver eles, né? E principalmente assim nesse campo mais independente, pô, qualquer equipamento que você vai comprar custa uns R$ 2.000 e tipo geralmente não é disso que surge a música. A gente cria estratégias, né? Tipo, se a gente for voltar um pouco mais assim na história da música, for pensar em Mangue Beat, nesse pessoal que vem de populações muito pobres e ao mesmo tempo muito criativas, né? Eles pegavam lata de tinta, a mesma lata que eles iam buscar água e faziam seus próprios instrumentos, né? Então eu vejo que nesse momento também, ao mesmo tempo que a gente se encontrou num caos, a gente consegue se reinventar e se fortalecer nos pequenos nichos, assim, né? Então trazendo essa perspectiva e encontrar outros tipos de protagonismo, né? Porque se a gente tem um sistema que nos coloca sempre fazendo o mesmo, né? Por exemplo, dentro da música eletrônica, a gente enxerga uns personagens, né? Que tem o DJ Y, o DJ X, tal, tal, tal. Para ser esse estereótipo 1, eu preciso ter uma lista de fatores. Para ser esse estereótipo 2, preciso ter essa outra lista de fatores. Mas a nossa população ela não tem acesso a tudo isso. Então a gente reinventa esses personagens e cria outros tipos de protagonismo, né? E aí logo quando tu pensa num músico negro, né, a massa, né? E eu digo a massa, eu digo pessoas brancas principalmente, colocam a gente num lugar de estereótipo, né? Você imagina lá um mano tocando um tambor no meio da floresta, quando tu fala de músicos negros. E logo a gente consegue estender esse protagonismo para muitos outros personagens, quando a gente pensa em visões e em criar as nossas próprias tecnologias também, né? Como uma forma de sobrevivência criativa, né? E uma grande contribuição para isso, assim, que é muito visível, de que não há necessidade de tratar a arte de maneira geral como algo que é erudito, né, recluso a pessoas que detêm determinados conhecimentos, né. O samba, ele é produzido no Brasil como essa característica latente da população negra de criar movimento, né. E aí esse movimento ele vai se desdobrando e se desdobrando, mas diferente do colonialismo, né, e do colonizador, como a Suelen tinha mencionado antes, ele é agregador, porque numa roda Isso que todos eu se ia juntam dizer, para assim, sambar, dentro né. dessa cena de afrofuturismo e de, digamos, um afrofuturo presente, eu vejo um fortalecimento de coletivos artísticos, né, seja da música, do teatro, do cinema, tem uma galera e isso é muito da nossa cultura negra. O coletivismo artístico, ele está, a gente batizou nesse estudo como um aquilombamento conceitual.
né, onde se consegue juntar várias pessoas, e aí tu não tem um protagonismo individual também, tu trabalha com um protagonismo coletivo desse processo artístico, desse processo tecnológico, ou das questões que estão acontecendo. Eu acho que também tem, do ponto de vista digital, houve a emergência e está tendo um tracionamento muito grande de uma mídia preta de novo no Brasil, né? Coletivos, novamente, de jornalistas como Alma Preta, né? O site Mundo Negro, Noná, né? E isso é muito positivo, porque isso começa a gerar uma narrativa, né? Uma narrativa negra, cultural, social, de contraponto, né? A parte de coletivos de poesia também, eu acho que tem. E tem uma questão que acho que daí é bem da minha fala, assim, que esse estudo, gente, foi patrocinado por quem? Por uma grande empresa, né? Não posso falar aqui que é concorrente, né? Mas assim, uma grande empresa que também tem uma área cultural, e isso vai subsidiar editais, incentivos, ou seja, existe uma um protagonismo das marcas, tá? Principalmente de grandes empresas, buscando apoiar essa questão aqui no Brasil, né? Então, assim, talvez não chegue a todo mundo, mas estão sendo identificados coletivos, estão sendo identificados que possam receber algum apoio, aporte, necessariamente não é dinheiro, mas é como disse a Su, daqui a pouco é um equipamento, é um material que possa ajudar com que esse movimento ganhe tração. É olhar para todo esse potencial latente nessas figuras, nesses coletivos, e aí isso acho que diz muito respeito também ao entendimento do que vem ser o black money, né? E que por mais que a gente dentro de uma estrutura capitalista questione tudo isso, né? Eu mesma antes de me aproximar mais da Paty e ter um pouco mais de entendimento de tudo isso, eu questionava muito, criticava. E aí eu começo a perceber que vai se manifestar de uma maneira que nós, como sempre, encontrando estratégias, né, de adentrar esses outros espaços que tentam nos reduzir a uma figura única, né, chapada, esse movimento que se aproxima pensando no Black Money e nesse público, né, que vai comprar, que vai Porque consumir. também é desestereotipar o negro no Brasil, né? Dentro das agências de publicidade, sempre se considerava assim: vai fazer alguma campanha para povão, é negro, né? Não tem nada mais assim que seja mais sofisticado. É sempre nos reduzindo, nos botando num saco de gato, né? Todo mundo igual, Até que a gente todo fala, mundo. não, chega. Até que a gente diz assim, olha só, gente, a gente existe e a gente produz cultura, a gente já está agora na segunda geração, né? Na realidade a Raquel Maia está falando que nós somos ela, né? No caso eu, mas vocês já são a segunda geração de pessoas com diploma universitário nesse país, né? Então, assim, poderia ser uma realidade há 50 anos atrás que estava todo mundo, Que é né? a grande divergência da nossa realidade com a realidade dos Estados Unidos, né? Porque aí a gente vai ver toda essa questão da parte musical, que é o que talvez se alastre com maior facilidade, né? Em figuras como Beyoncé, Jay-Z e afins, É que a né? gente está, digamos assim, 3 gerações atrás, né? A primeira universidade negra nos Estados Unidos, ela é pós-abolição, em 1900, onde tem já uma galera do Black Money, né, que começam a ter primeiros negócios e que viraram os bilionários na década de 50. Então, existe um dinheiro negro nos Estados Unidos e, por isso, a ideia do Black Money. Aqui no Brasil, nós vamos construir esse dinheiro negro, Mas somos os queiram últimos a ou abolir a não. escravidão, né? Mas Então isso fomos já os é últimos a abolir a escravidão e estamos apenas na segunda geração dentro da universidade. ainda Exatamente. muito questionada e Nossa, repudiada, né? muito, muito. E o mercado, a gente consegue entender que o mercado está percebendo isso só agora, né? E passando por vários marcos, assim, a gente teve o marco ali da representatividade estética, aí começou a se produzir melhores campanhas para o cabelo crespo. Aí logo começamos a perceber que a Thais Araújo era negra. Aí ela Que o virou capa de Lázaro. revista. E, enfim, isso se passou por vários caminhos, assim.
refletido no que os Estados Unidos movimentaram e que em outros países tiveram que movimentar para que a gente aqui pudesse receber isso, né? E de fato, agora que o mercado começa a perceber essa... Eu queria voltar num ponto que a Paty trouxe Vai sobre lá. justamente o papel das empresas no financiamento desse fortalecimento dos coletivos, assim, né? Eu trabalho com um coletivo de músicos pretos e ele é totalmente voltado à música eletrônica, ou seja, a gente depende de um tipo de financiamento para as coisas acontecerem. E nesse período pandêmico, assim, que as coisas começaram a tomar um novo rumo, né? Eu odeio essa expressão, mas se colocaram num novo normal, assim, a gente precisou. A gente ficou parado por um ano, praticamente, e não fez nada, até que a gente conseguiu encontrar acessos a partir dessas iniciativas das empresas perceberem que elas têm uma demanda aí, né? E é nesse momento que o mercado começa a se entender, assim, se tu não te posicionar diante da demanda que está acontecendo agora, você vai ficar para trás. Então, as marcas que estão conseguindo dialogar com essas necessidades e promover editais, promover fundos de patrocínio e etc., e trabalhar com essas pessoas que são as pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem, que são as pessoas que não se conformaram e que ainda têm vontade de fazer as coisas acontecerem. Repensar, inclusive, suas próprias estruturas, né? Com Qual é o certeza. corpo de profissionais que preenche essas empresas, né? Com que certeza. E a gente enxerga... Deixa eu concluir, Não. desculpa. E a gente enxerga tudo isso como algo muito positivo, né? Mas ainda tem muita coisa a ser feita. Esse movimento, tipo, as marcas começaram a entender agora que existe esse consumidor e que, sim, ele é muito importante para desenvolver as suas ideias, né? E aí, a partir disso, para onde a gente vai, né? É isso que eu ia dizer, assim, quando a gente estuda futuros, essa metodologia, quando eu falo de emergência, narrativa, está tomando tração, quer dizer que é um comportamento que está se acelerando, né? Eu ter participado, como eu disse, de um estudo desses em fevereiro de 2021, que tinha como objetivo, e começou em fevereiro e foi entregue em maio, como objetivo de identificar estes coletivos. Então, olha, gente, a gente está falando aqui desse ano. Né? A gente está falando de que essas marcas e empresas elas começam a querer dizer assim, tá, vamos conhecer, vamos começar a criar um elo aqui, porque não existe esse elo. E aí, artistas, né, e o próprio Lab Fantasma, ele tem uma importância fundamental nisso, né? Porque começou a revelar que existia isso. Então, ele foi uma narrativa estruturada que começou a dar um pontapé para um processo que a gente está recém começando e que a gente nem sabe aonde vai parar. E que volta de novo para o ponto da coletividade, né? Que é tudo que eu tenho é nós. Que é essa ideia justamente de... E que, para mim, se desdobra de uma maneira muito fundamental, né? Necessária dentro da pandemia. Que é essas conexões entre pessoas que vão construir projetos, que vão enviar para editais, né? A gente falando dentro do setor artístico, não se faz nada sozinho. E a gente entende, inclusive, né, que não apenas não fazer sozinho, mas não avançar sozinho, né? Sempre existiram movimentos negros no Brasil, mas para a gente ver como isso está na tônica do momento, no final ali, no início de 2020, logo após o George Floyd, se reagrupou os coletivos negros no Brasil sobre o guarda-chuva da Coalizão Negra de Direitos, que hoje é a primeira vez em quase 50 anos que está reunindo mais de 200 entidades. Então, assim, a gente está começando. E a gente está começando e esse afrofuturo ele vai se construir, né? Ele já está em construção. Eu enxergo o futuro agora, né, acontecendo, assim, e é isso, é a partir de uma urgência, né, que, tipo, a gente está vivendo um colapso, né, de tudo que existe. Todas as estruturas que existiram desde o início, hoje elas não têm mais sustentação, elas não têm mais para onde sustentar. Então, a gente precisa urgentemente pensar em novos caminhos, né, e todo esse processo, apesar de ser muito caótico, assim, ele nos possibilitou enxergar um pouco mais,
né? Porque, enfim, a gente precisa ser um pouco otimista dentro disso, a gente tem que pensar nas boas coisas. Em que né? tudo acontece ao mesmo tempo. Então, até para que se assimile todos esses processos que estão sendo atravessados, ainda mais em função da pandemia, a gente precisa, sentar e buscar entender o que é isso, o que é aquilo, e olhar de uma perspectiva mais ampliada mesmo, que traz uma positividade, né, agregada, mas que também coloca, não, a gente tem que agir para que se alcance algo para além do que a gente está vivendo agora, né, de realidade apocalíptica. Exatamente. E essa ação ela é impulsionada com os nossos saberes, com os nossos viveres, com esse aquilombamento enquanto um conceito de agrupamento de pessoas, né? Então, eu sempre penso que os movimentos, né, na sociedade, eles têm que partir de uma concentração para depois uma expansão, né? Então, hoje a gente está se reconhecendo, sendo desinvisibilizados, né? E mesmo assim, gente, é uma cena muito dura, né? Porque a gente teve aí um Big Brother, a gente teve quando a gente retira essa invisibilidade, né? Tem que ter muito peito para aguentar ainda a violência, né, com que existe ainda na sociedade brasileira contra a população preta, né, que a gente vê, seja num processo de fala de uma celebridade, seja num ataque verbal, ou seja numa violência policial, né? Então, a nossa construção de um futuro, ela tem que passar por 3 pilares, né? Direitos humanos, né, e democracia, né, porque a gente existe como cidadão nesse país, né? Ciência e tecnologia, né, porque a gente está falando de um futuro que a gente precisa ser incluído, e para isso precisa de educação, né? Arte, né? E cultura, né? E a cultura aí, ela é ampla nesse sentido de todas as expressões artísticas, né? A arte sempre foi a maneira do negro existir e mesmo assim ser apropriado no Brasil, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio de se pensar enquanto pessoas que estão integrais, né? E é por isso que a gente não fala mais. Eu gostei também de uma fala da Sueli. Não me basta mais representatividade. Agora eu quero protagonismo e equidade, né? Ou seja, a gente não pode ser representativo. E eu não entendi muito bem aquela frase no início dela, porque ela disse, mesmo a representatividade, ela pode ser uma estratégia racista. Eu vou lá e pego uma pessoa que conseguiu entrar na universidade, não sei o que, e digo, ó, tá tudo certo. Sim, porque você pinça uma Tu figura pensa e uma coloca figura. nela a figura que vai representar o todo. Isso. E E aí aí está ela dizia novamente isso. invisibilizando a multiplicidade de subjetividades que todas essas figuras negras têm para oferecer, né? Dependendo de onde vem, né, esse interesse por essa representatividade, ela pode ser uma armadilha, justamente como foi o caso do BBB, por exemplo, Exato. né? Tipo, é muito equivocado se tu traz de uma outra ótica, né? É importante que a gente se sinta representado dentro dos nossos limites, para os nossos interesses, mas se parte de uma outra ótica, que tem um interesse, né? Que não é o interesse de agregar algo, realmente é uma armadilha essa representatividade. Mas aí a gente constrói, né, e vai esses movimentos de tração, retração e de, né, todo avanço social, ele não é um avanço harmônico, né? A gente só avança Nunca foi, né? décadas ou avança o que for a partir de desequilíbrios, né? E de contextos complexos. E mesmo essa dinâmica que aconteceu no Big Brother, né, que é super problemática, ela é muito didática, para mostrar que mesmo que a gente coloque 50% de pessoas brancas e 50% de pessoas não brancas, por exemplo, né, eu não posso basear naquelas pessoas um todo, ainda mais na realidade brasileira, né? E aí, para além disso, surgem muitas questões que vão dialogar, né, na interseccionalidade de raça, gênero e classe social, em que, ok, o homem preto ele não é perdoado, mas a mulher preta ela ainda vai ser mais crucificada, né, entre aspas, dentro dessa estrutura que coloca ela na base de toda uma violência, de todo um sofrimento, e que
a gente pensar sobre isso é muito importante, né? E como isso se desdobra dentro do meio digital. Porque, bom, é um programa, um reality show que está acontecendo na televisão, né? Mas essas pessoas, elas têm uma carreira, elas têm toda uma história que foi construída até ali, e aí nessa ideia de cancelamento que a gente muito critica, né? O que acontece a partir dali? Toda a carreira construída por essa pessoa, ela é anulada a partir de algum erro, equívoco, mas e toda a história, né, da sociedade que nunca criticou todos os erros que cometeu de verdade, assim, né? um trabalho de... Big Brother deu vários radares, né? Porque ele trouxe à tona o que a gente precisa entender, né? Eu acho que se tem um grande aprendizado dessa pandemia e desse processo todo, eu acho que é a primeira vez que a sociedade brasileira entendeu, nós somos racistas. Então, assim, eu já considero um grande ganho, né? Exatamente. Porque para a gente curar a doença, a gente tem que reconhecer a doença, né? Então, no momento em que a gente emerge e tem esse processo todo de reconhecimento, e que aí vem um Big Brother, e que são acertos e erros. Eu sou, né, pode me dizer, a Paty é meio boazinha, mas eu acho que são acertos e erros, porque a gente vai construindo, né, aprendizado é isso, né, acertando, errando e indo, né, e evoluindo. Toda nova fase precisa passar por um teste, né? Infelizmente, né, nem sempre é muito favorável, assim, às vezes é um pouco dolorido, mas a gente faz, vê até onde pode ir ou não, né? Eu gosto muito de pensar, principalmente falando sobre tecnologias pretas, assim, sobre hackeamento, né? Que é uma palavra que, enfim, circula, se repete muito na minha trajetória, assim. E o hackeamento no sentido mais político mesmo, assim, sabe? Mais social da palavra, né? Falando assim, pegando exemplos bem simples, por exemplo, da realidade que eu fui criada, tipo, há mais ou menos uns 7 ou 8 anos atrás, eu morava numa casa sem banheiro, num lugar totalmente oculto, assim, onde boa parte das pessoas da volta da minha família não sabiam escrever sequer. E aí logo passa, né, dá um passo à frente, assim, num lugar que já é estereotipado, para eu poder estar aqui conversando com vocês sobre essa estratégia de hackeamento que fez com que eu conseguisse ocupar vários espaços e ver outras pessoas desse mesmo lugar ocupando esses outros espaços, se vendo possíveis, né? A gente se enxergando possível assim dentro desses lugares e testando muita coisa. Porque, né, a partir do momento que você sai, tu sabe que tu está desenvolvendo uma estratégia para conseguir chegar a algo, né? Você tem um objetivo, vai desenvolver essa estratégia para chegar a algo. Mas não sabe como isso vai se dar, né? De que forma que isso vai acontecer. E aí acaba experimentando espaços, ambientes, né? E tipo, passando por determinadas situações que você não espera que vai passar, aprende, continua, né? E aí eu percebo que nessa estratégia de hackeamento é muito interessante a gente ser sempre atento, né? E visualizar onde a gente consegue agregar, onde a gente consegue absorver, somar, e onde está sendo nocivo, né? Onde esse ambiente está sendo nocivo porque a gente já construiu para a nossa trajetória. E, enfim, isso é o tipo de coisa que realmente a gente só aprende experienciando, né? Duas palavras vêm muito forte para mim disso que tu está dizendo, que uma é a identificação, né? Esse hackeamento ele vai acontecer do encontro de identidades que se identificam. E aí, para além disso, né, o hackeamento ele também e isso de observação, né, me soa muito como um processo criativo de verdade. Que pode ser talvez uma metodologia de como construir essas estratégias de sobrevivência e para além de sobreviver, né? E como essa criatividade é uma conversa nossa conosco mesmos e com os nossos próximos, né? Que compartilham dessas experiências com a gente. E tu percebe, Dani, como isso se conecta com o que a gente tinha falado lá no início da super viagem de maluco do Sun Ra, que se enxergava como um alienígena, um cara do espaço. Ele veio de Saturno e tipo criou aquele universo, aquele imaginário para se tirar de protagonista da realidade que ele não queria estar, porque ele queria ser o cara do espaço. E que assustava a galera do jazz e blues, e mesmo né? que ele não fosse o cara E é engraçado, né? Você vai ouvir as músicas essa dele. Capacidade de hackeamento, essa capacidade de observação
e de criação, gente, isso que a gente está falando não é viagem, isso já está documentado já como uma característica já da personalidade do povo negro, né? E agora me veio uma panca louca aqui, né? Que quando a gente era escravizado, né? Nossos povos, né? Nossa ancestralidade escravizada, existia as estratégias de tentar tirar aquele negro que observava, né? Porque ele ia conseguir o caminho para fugir, né? O outro que, então assim, isso já vem de nós. Então isso é maravilhoso num contexto em que a gente pensa tecnologia, ciência, arte, e a gente vê essa integralidade pulsando, né? Num protagonismo que até pelo nosso coletivismo, a gente vai conseguir, né, criar estratégias de superação. Tati, vamos trocar teu microfone? Vamos conseguir criar, ajudar, né, até quem nos oprimiu a construir saídas para esse mundo pós-pandêmico. Que é justamente o que torna o afrofuturismo mais incrível, né? É essa ideia de que a gente está construindo uma realidade, né, de equidade, que vai ser sustentável, que vai ser economicamente positiva para todos dentro de uma sociedade, né? E que vai permitir que a gente vá além muito mais do que uma ideia de construir um mundo lá fora em outro planeta. Exato. Mas é de reconfigurar esse que a gente vive e que a gente vem destruindo, inclusive, né? A gente até brinca, né, dentro da White Rabbit, né, que não tem nada mais gringe do que nada mais gringe do que a visão de futurismo do Elon Musk, né, que continua sendo colonizadora, entendeu? Sair da Terra e colonizar um outro planeta, né? Quando a nossa visão de afrofuturismo é reconstrução, regeneração e possibilidade de convivência harmônica de todos nesse planeta que a gente está destruindo. Né? E isso é também, esse aspecto é muito incrível justamente porque, como a Paty acabou de dizer, a gente não quer acabar com o colonizador, a gente quer acabar com o colonialismo, com os aspectos desse movimento. Ainda tão generosa quanto Oxum, queremos perdoar o colonizador e ajudar o colonizador a continuar sobrevivendo. Entende? Tipo, é o que acontece no rolê musical, né? Você vai num baile, você vai num show, numa festa que você tá tocando, tá dançando todo mundo. Exato. E ninguém tá ali, não, você não pode dançar essa música aqui. Que é o que o colonialismo faz, né? Exato. E aí, tipo, essa é a questão, né? A gente tá enxergando sempre, né? A gente não esquece o que fez o colonizador. A gente não esquece que a gente foi escravizado, a gente não esquece do passado. Mas a gente gostaria de pensar num mundo, em como seria o mundo se a gente não tivesse sido colonizado. E essa seria a experiência máxima de futuro, né? A gente pensar em como seria a nossa realidade se a gente não tivesse passado por esse período. Logo, a gente precisa que todo mundo caminhe. Que é esse movimento de mudar o passado através do que a gente está fazendo agora que constrói o futuro, né? Exatamente. Eu acho que a gente abordou milhões de temas aqui. Eu queria... Não sei se eu posso abrir comentários, perguntas para a galera que está nos assistindo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma contribuição, senão a gente pode... Eu tenho mais alguns pontos ainda que a gente pode conversar. Mas acho que a gente já estava no limite, né? Nas falatrizes. Passou rápido. Sim, passou super rápido. Eu acho que, de uma maneira geral, a última pergunta que eu teria para fazer para vocês é, seguindo essa linha de raciocínio que a gente construiu, né, de pensar o Black Money e como as empresas, marcas e toda essa estrutura econômica social, ela vem se articulando, né, que estratégias vocês têm visto que subvertem, de certa forma, somente Thaís Araújo tem cabelo crespo, né, e que vão para além disso, que manifestam nessa atualidade um afrofuturismo? Eu acho maravilhosa, vou começar aqui, porque eu sou fã dela, eu acho que é a mulher que quebra tudo e que, né, até dentro desse conceito de etarismo, assim, demonstra que ela pode ter a idade que tem e pensa futuro, né, que é a Luísa Helena, né? Ela simplesmente causou o ano passado, né, quando ela fez uma simples pergunta:
para a área de recursos humanos dela, eu vi participei de um evento que se nós temos quase 60% da empresa de pessoas negras, por que esse boarding não tem pessoas negras? Ela fez essa pergunta para a equipe dela. Eles não chegam. Mas como eles não chegam? Por que eles não chegam? Uma pessoa que não vai que não se contenta com a resposta. E disse, a gente precisa fazer. E aí, o que houve? Foi lançado o programa de trainee exclusivo para negros dentro do Magazine Luiza, que gerou até advogados dizendo que era racismo reverso. Gente, não existe racismo reverso. Não existe. Entendam 2021, por gente. todo. Não pode existir noção de futuro se a gente conseguir entender, sabe? Não entender que não existe racismo reverso. É de se entender, não existe. E seguir daqui em diante, né? Mas assim, por que não existe racismo reverso? Porque não pode ser racista contra alguém que não sofre as opressões que as pessoas negras sofreram. Então, tu vai ser uma pessoa branca, tu já tem um privilégio de andar e não precisar se esconder numa parada de ônibus. Tu não vai ser atacada por um policial no Brasil. Então, existe um simbolismo nisso. Ela rompeu tudo, ela arrasou, entendeu? E ela botou uma meta de 40% de lideranças negras. E ela rompeu todos os elementos de trava que impedem as pessoas negras de seguir na ascenderem a liderança. Por quê? Porque isso é equidade. Que é assim, quantas pessoas no Brasil falam inglês? Vocês sabem quantas pessoas no Brasil falam inglês? Brancos e negros. Apenas 17%. Só que qualquer processo de liderança hoje no Brasil pede inglês fluente. Isso se chama barreira de acesso. Estudar nas melhores universidades, barreira de acesso. Quem disse que essa liderança... E ela pensou nisso. Eu não vim daí, então eu também posso fazer isso. Porque essa liderança pode vir, sim, de uma periferia. Essa liderança pode não ter o inglês fluente e eu, como empresa, então, vou dar os recursos necessários para que essa pessoa possa fazer uma atração no seu inglês. Então, é uma questão, assim, ela começou a fazer um futuro, né? E se a gente pensar, isso foi em agosto do ano passado, vai fazer um ano. Sim. É muito louco pensar em todos esses reflexos, né? Porque a gente não consegue trazer uma solução sem pensar em todos os aspectos que envolvem. Não é uma solução simples. Não vou olhar o problema e dizer, eu tenho poucas pessoas negras aqui e simplesmente vou contratá-los. Tu precisa oferecer uma estrutura para que essas pessoas se sintam confortáveis, né? E esse recorte, ele está aqui falando somente sobre populações negras, mas isso que a gente ainda nem entrou no campo da população LGBTQI, por exemplo. Porque, tipo, esse também é um outro passo que ainda está muito distante de ser dado, né? Então, as empresas, né? Tipo, quem ainda detém alguma coisa, detém algum capital, no momento que a gente está vivendo agora, precisa pensar muito além de uma cota. Não é só ter essas pessoas aqui, mas que espécie de estrutura é colocada para elas, né? Respeita as suas subjetividades, a sua realidade. Além né? de pensar, né? Essa é uma questão, assim, a branquitude pensa somente no problema, né? E ainda consegue inverter o problema para si. Pensa no problema do racismo, invertendo ele para si, colocando uma situação que não existe, tipo, como um racismo, criando um racismo reverso. Tem muito mais interesse em tirar o seu peso das costas, né, do que confrontar uma situação. Não, ao invés de combater o racismo, eu vou criar um outro para combater e debater e confrontar. Que é um perigo, né, que a gente corre, mas que não é só isso que acontece, né? Exatamente. Existem vários riscos, como a Paty falou, né, de acertos e erros, mas... Total. Eu enxergo como um caminho, né? Eu não gosto de dizer solução, porque eu acho que a gente está muito distante de solucionar esse problema ainda. Eu não vou ver, tu não vai ver, talvez aquela pequena veja, mas a gente não sabe, né? As empresas e o mercado pensarem efetivamente e pensarem com um olhar mais humano, porque o momento é esse, em
quem são os protagonistas desse futuro e o que essas pessoas precisam para sobreviver dentro desse mercado, se elas quiserem que o mercado continue. Exatamente. Porque sem a estrutura não há como. Né? Na Forbes, que a Paty comentou lá no início, vai falar, né? Não é mais questão de ser bom ou ruim, é questão de ser inteligente colocar essas pessoas em protagonismo. Então, eu acho que, primeiramente, eu quero agradecer vocês duas por estarem aqui conosco, por essa conversa incrível, agradecer quem está aqui assistindo e quem vai assistir em casa. E a gente encerra por aqui esse talk. Obrigada, gurias. Muito obrigada. E quem assistir em casa, pense sobre essa perspectiva que o futuro começa hoje. Com certeza. Pense sempre nisso e lembre-se sempre que 500 mil mortes é crime. É crime. O país está sendo gerido por um criminoso e o nosso futuro depende disso. Então, tudo que a gente puder pensar para frente é lembrar no momento que a gente está vivendo agora para refletir em algo um pouco melhor.